Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui acompanhando mais uma entrevista aqui no programa Diálogos Construtivos. No programa de hoje eu recebo o Luiz Agranito Júnior. Ele é presidente do Conselho Municipal que trata sobre as drogas aqui em Sertãozinho. A partir de uma experiência pessoal, Luiz Agranito Júnior levou informação para as pessoas, vem promovendo congressos e debatendo esse assunto. O Agranito, como a gente tem se falado ultimamente, primeiro, obrigado pela presença. E eu já queria começar perguntando se a sociedade, Agranito, a gente está ganhando ou está perdendo para as drogas? Orlando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na vossa presença falando sobre esse assunto. Já que você fez essa pergunta, ela é muito pertinente mesmo. Infelizmente, a sociedade está perdendo para as drogas. Você falava aqui antes de começarmos a gravação que nós temos números impressionantes, né, do consumo, e a gente sabe que esse consumo aumentou inclusive durante a pandemia, né, Agranito? Sim, realmente, né? Essa pandemia ela veio fazer com que as pessoas se isolassem. E a partir desse isolamento, o que aconteceu? Aconteceu uma retração das pessoas na qual elas não sabiam onde buscar uma saída, uma solução para os seus problemas. E muitas delas foram buscar essa solução no lugar errado, nas drogas, né? Infelizmente. Hoje o Brasil ele é o número 1 no mundo em uso de crack, né? São 20% da população mundial está dentro do Brasil fazendo uso do crack. Ô Agranito, esses números, né? Eu fui também fazer algumas pesquisas e eu fiquei espantado, assim, né? Onde a gente está errando? O que precisa? Precisa mais diálogo, mais informação, mais políticas públicas assertivas, ou tudo junto e misturado? Olha, precisa de um todo, na realidade, né? Precisa de ter ações eficazes, né, no combate às drogas, precisa ter ações eficazes de prevenção, né? Precisa o poder público conversar melhor com a sociedade conversar melhor com o poder público, todas as áreas que cuidam dessa parte da drogadição, eles se conversarem, né? Porque muitas das vezes tem muitas ações que são feitas isoladamente, e isso daí não é bom. Mas se unirem forças todos juntos, a coisa flui melhor. Agranito, e a participação da família? Eu fiquei questionando isso, porque a gente sabe que cada vez mais os diálogos estão enfraquecidos nas casas, né? O pai chega muito tarde, não tem tempo, a mãe que também está ali na correria dos afazeres domésticos, muitas vezes acaba dando o celular para o filho se distrair e não tem uma conversa tão assertiva sobre o mundo, né? Eu acho que isso faz muita falta para esse diálogo. Você não acha que os pais deveriam conversar abertamente, dizendo, olha, o mundo ali fora não é tão justo assim, tão amoroso com nós, então precisamos ter esse olhar também para esse assunto, o Agranito? A prevenção ela começa dentro de casa, Orlando, para começo de história, né? Hoje nós temos uma sociedade muito permissiva alcoolista, para começo de história, né? Na onde que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão sendo inseridos ao consumo de álcool muito cedo, dentro da própria casa. Os pais estão sendo permissivos, os próprios pais estão dando bebida alcoólica para os seus filhos com 13, 14 anos, né? Sendo que existe uma lei aí para maiores de 18 anos. Mas se é o pai que está dando, a lei não faz nada. Você entendeu? Agora, se o rapaz chega lá para comprar uma bebida alcoólica num bar, numa loja de conveniência, e se está passando uma polícia, uma fiscalização e pegar,
o dono daquele estabelecimento, ele é autuado e até preso. Mas temos que rever os preceitos daí, os conceitos, né? Para assim, pais, vamos trazer nossos filhos para a prevenção. Olha, existe um estudo que fala assim, quanto mais cedo a pessoa começa a fazer uso de álcool, vou falar álcool, tá? Ela tem menos chances de se ingressar numa universidade. Quando a pessoa ela começa a fazer o consumo de álcool a partir dos 21 anos de idade, a proporção de ela se ingressar numa universidade pública, estou falando, tá? Não onde que a pessoa tem que estudar, tem que se empenhar e fazer por onde para poder estar. A proporção é 90% de chance dessa pessoa se ingressar dentro de uma universidade. Agora, se a pessoa começar a usar com 14 anos de idade, sabe qual que é a proporção de porcentagem dela conseguir entrar numa universidade pública? É 5%, Orlando. Então, assim, pais, mães, um alerta para vocês, cuidado com as festinhas dentro de casa, na onde vocês estão sendo permissivos com os seus filhos e deixando eles já consumirem a primeira droga, assim que na realidade faz parte da família, né? Uma droga lícita, que é o álcool. Cuidado. É isso que eu tenho que falar a respeito desse assunto, Orlando. Ô, Agrenito, eu fico pensando que um adolescente de 14 anos, ele não tem maturidade para muitas coisas, né? Sim. E quando eles veem os pais ali naquele momento de descontração, né, num churrasquinho, tomando sua bebidinha, sua caipirinha, sua batida, a própria cerveja, e aí faz esse movimento que você descreveu, né? Ah, toma aqui e tal. Os pais teriam que ser exemplos nesse momento também, né? Eu me lembro de muita gente assim que passava a fumar e falava para a criança, ó, experimenta, dá um trago aqui, né? Na inocência, e mal sabia que muitas vezes estava abrindo um caminho gigante para essa criança entrar aí nesse corredor aí totalmente perigoso, né? Então acho que o exemplo ainda é um bom espelho para todo mundo, né? Com certeza, né? Foi bom você ter entrado nesse lado do tabaco, né? A minha primeira droga que eu experimentei foi o cigarro. Eu sou um dependente químico em recuperação, né? Eu tenho a doença instalada dentro de mim. Eu fiz uso de substâncias psicoativas durante 36 anos da minha vida. Foi uma caminhada longa, grande, de sofrimento, árduos, né? Então, assim, eu comecei com cigarro. De ver meu pai, minha mãe, meus tios, né? Familiares, em festas, ou mesmo assim durante a rotina lá em casa, eu achava engraçado eles fumarem um pouco lá na boca, a fumaça sumia e depois aparecia. E eu, por curiosidade, não foi ninguém que me ofereceu, ninguém me deu. Eu fui lá e peguei um primeiro cigarro escondido, o primeiro gosto foi ruim, amargo, né? Mas eu insisti. Consegui dar o primeiro trago, senti uma sensação gostosa na época que eu senti, que eu apaixonei, que dá o primeiro trago, você sente uma tontura, você sente, né? E você fala, nossa, que sensação louca, que é isso? Eu quero mais isso. Quer sentir essa sensação por mais tempo. Por mais tempos, né? E se alienando da realidade. Né? Aí que eu te falo, a minha doença, ela não foi instalada ali. A minha doença, ela já veio na minha genética. E a gente tem que ver isso daí. Se tem problemas na família, de antecedentes com alcoolismo, com tabagismo, temos que fazer essa prevenção, porque a genética ela é um prepotente para que a pessoa se instala a doença da dependência química. Você me falava nos bastidores que você experimentou o cigarro aos 8 anos, é isso, Isso. né? E como que você fazia depois, a partir disso, para
obter esse cigarro? Você roubava dos seus pais, estou dizendo assim, roubava no sentido romântico, digamos, né? Ia lá escondido, pegava um, como que era isso? Isso, no começo, né, eu pegava ali um cigarrinho escondido, né, assim, porque os maços ficavam lá em cima, lá, sabe, à vista de todo mundo, então, se você pegava um ou dois ali, ninguém ia sentir falta. Mas aí, conforme eu fui passando o tempo, 8, 9 anos de idade, né, aí o vício já estava instalado em mim do cigarro. O que eu fiz? Eu comecei a catar latinha, ferro velho, que naquela época nossa era muito comum fazer isso, né? Ir ali pegar ferro velho e vender, né? No depósito de sucata. E a arrecadação disso daí eu comprava cigarro escondido e deixava sempre escondido. Eu ia vender pipoca no campo, eu ia vender picolé no campo, né? Para suprir essa minha necessidade. E aos 10 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu levantava cedo, eu ia para uma farmácia para limpar chão e balcão. E o dinheiro da minha labuta eu entregava para minha mãe falava, não, isso daqui é para você comprar um doce, só que eu não comprava doce. Mal ela sabia que já tinha um filho com uma dependência química dentro de casa. E eles nunca notaram essa sua inclinação para utilizar cigarros? Ou você fazia tudo muito escondido, assim, de maneira que eles nunca perceberam? Olha, a minha mãe, ela sempre foi mais tinosa, né? E teve uma vez que ela me pegou, eu fumando escondido, até ela pegou um cigarro e fez eu comer o cigarro. Mas não adiantou de nada, porque a doença já estava instalada ali, infelizmente, né? E assim, por um descuido, por um vacilo da família, né? Eu já estava uma dependência já do cigarro. Ô, Agranito, até para a gente auxiliar, vamos dizer assim, para quem está acompanhando essa entrevista agora, se você fosse a sua mãe naquele momento, hoje com o conhecimento que você tem, qual que é o caminho que pais que estão passando por isso hoje deveriam percorrer para não ter tido esse outro movimento do filho em ele? Para começo de história, né? A criança, ela copia o que o adulto faz, né? Para começo de história, certo, né? Então, assim, se eu fosse a minha mãe naquela época e tivesse percebido isso, primeiramente, eu ia buscar um conhecimento para ver como que eu ia lidar com a situação. Porque, infelizmente, esses conhecimentos começaram a vir de alguns anos para cá só, né? Naquela época, 78, 79, 80, né? Não tinha nada disso sobre prevenção de tabagismo, prevenção de álcool, prevenção de drogas, não tinha nada. Então, assim, eu creio que naquela época eu ia fazer que nem minha mãe. Eu não julgo ela, não condeno ela, né? Agora, hoje, com a mentalidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu agiria diferente. Você né? faria? Eu pegaria, mostraria para ela quais são os malefícios que aquilo ali poderia causar na vida dela, né? Qual o caminho que ela poderia estar trilhando e até na onde que ela poderia chegar, ou talvez nem chegar naquele caminho, você entendeu? Mostraria que há prazer fora daquilo que ela está buscando em outras coisas fazendo. Você entendeu? Fazendo uma atividade física, brincando, né? Fazendo um programa familiar, né? Então, assim, tem vários modos de hoje você mostrar para a criança e para o adolescente que não é esse caminho que ele deve trilhar. Existem outros meios, outras formas de se satisfazer esse vazio que busca, porque é um vazio que está dentro da pessoa e ela não sabe, né? Mas, infelizmente, quando você conhece isso daí, muitas das vezes o retorno é difícil. Perfeito. O Agranito, gente, antes de começar a entrevista, ele falou, Orlando, eu posso dividir aqui todas as minhas experiências, então por isso que eu estou entrando nesse lado mais pessoal, vamos dizer assim,
Depois dessa experiência, qual que foi o próximo passo, o Agranito, na sua vida? Você partiu para que droga? Olha, depois disso daí eu conheci lança-perfume, né? Que é o cheirinho da Loló, que era o 321 na época, né? E conheci a maconha, né? Da maconha partir para cocaína, né? Comecei a cheirar, depois eu comecei a tomar ela na veia, né? Tomava injetável, né? Teve companheiros de partilha de seringa na época que morreram de AIDS e eu, por um livramento de Deus, eu posso falar assim, né? Não adquiri essa doença imuno, né? E sendo que muitas daquelas pessoas daquela época que nós partilhávamos seringas, todos morreram do HIV de AIDS. Agranito, o que fez você reconectar para sair disso? Quem que te ajudou? E também eu acho que ao público de casa deve se fazer essa pergunta, né? Ah, mas as pessoas têm que quererem, né, sair desse universo, procurar ajuda, então tem que ir a partir dela, né? A gente ouve muito esse discurso. E também tem um outro lado, que é uma doença, né, em uma escala diferenciada, vamos dizer assim. O que te fez procurar ajuda? Você disse muito bem, Orlando, né? É uma doença, né? Que a pessoa tem que querer realmente essa realidade. A pessoa tem que querer a sair dela, a mudar de vida. Porque eu passei por várias internações, vários acolhimentos em comunidades terapêuticas pela vontade dos outros e eu não queria tratamento. Eu ia para passar um pano, para acalmar a poeira, né? Para apaziguar as coisas, assim, porque a minha mãe queria, meu pai queria, meus irmãos queriam, né? A minha esposa queria, mas eu na realidade não queria, né? Eu queria continuar usando droga, né? E quanto mais e mais e mais. Até que chegou um dia, eu parei assim, nós tínhamos divorciado, eu e minha esposa, né? Devido ao meu uso de drogas, né? Nós divorciamos, e eu com uma filha pequena, e eu só via ela no domingo, das 4 às 6 da tarde, e ainda assim, lá na Praça 21 de Abril, 2 horas só, e aquilo ali foi me consumindo, e eu comecei a refletir o que eu estava perdendo, né? E a minha filha, ela olhava assim para mim e chorava. Ela não entendia, assim, né, de ver o pai dela naquela situação que ele se encontrava. Eu pesava 50 quilos, Orlando, quando eu estava fazendo uso de drogas, né? Então, assim, era um cadáver ambulante. Aquilo lá que você vê na Cracolândia é a pura realidade. Eu estava no crack, eu fumava crack 24 horas, você entendeu? Então assim, e o que me conscientizou foi assim, ou eu paro, ou eu não vou ver essa minha filha crescer, eu não vou ver ela se formar. Você se lembra do dia que você teve essa... Lembro. Assim, mas exatamente esse lembro, dia? Tipo, foi um domingo, Orlando de Janeiro, que eu pensei... Lembro. Foi no dia 22 de setembro, tá? De 2016. Tem 5 anos aí, mais ou menos, essa história. 5, 6 anos, né? 2016, 2015... 2016. Faz 5 anos, isso, mais ou menos, 5 anos. Foi dia 22 de setembro de 2016. Eu estava em casa, onde que eu estava morando, né? Porque eu já fazia quase um ano que nós tínhamos divorciado, eu morava sozinho, né? E eu estava na mesa assim, sentado, com cachimbo, tinha uma porção de pedras de crack ali,
e veio a imagem da minha filha na minha cabeça naquela hora. E na hora que eu fui dar o trago, eu não consegui. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não vou conseguir ver a minha filha crescer se eu continuar nessa vida. Acabei de usar toda aquela droga que estava ali. No outro dia eu procurei a minha esposa, na época era a minha ex-esposa, né? E falei para ela, eu preciso de uma ajuda. Eu quero parar. Só que eu determinei uma data que eu ia internar. Eu falei, só que não vai ser agora não. Vamos segurar? Eu preciso ir para o intervalo, daqui a pouco ele continua essa conversa. Vou deixar você curioso para ver como ele se saiu dessa. A gente volta já já, não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o papo hoje é com Agranito Júnior, veio aqui dividir a experiência dele pelo mundo das drogas, pegou essa parte aí da vida dele para transformar em conhecimento, orientação, prevenção, pesquisa para ajudar as pessoas. A gente foi para o intervalo, você estava relatando aí como você se reconectou para sair desse momento. Você disse que em um dado momento, ao usar, né, a droga, você se lembrou da sua filha, procurou no dia seguinte a esposa para pedir ajuda e aí continua. Então, que nem eu estava te falando, né, Orlando? E como eu falei para ela, eu quero, dessa vez, quem está querendo sou eu. Só que eu não vou internar agora, não. Eu vou esperar passar a festa da padroeira, porque mesmo eu no abuso de drogas, eu nunca saí de dentro da igreja, né? E eu falei assim, e como eu ajudava todos os anos na quermesse da padroeira, eu falei, acabando a quermesse, eu me interno. Você cumpriu isso? Com certeza. Acabou a festa da padroeira, procurei ela, aí nós fomos atrás e procurou um acolhimento numa comunidade terapêutica. E eu fui, chegando lá, conheci todo o programa que eu já conhecia, né, mas não tinha colocado em prática. Mas aí o que eu fiz? Todo aquele conhecimento que eu tinha não valia de nada. O que eu fiz? Eu deletei e comecei do zero, a aprender de novo, dentro da comunidade. Você participou em qual? Lá eu comecei aqui no Ricardo, numa nova história. Ricardo Risada. No Risada, fiquei ali 2 meses, né? Aí eu tive um desentendimento lá, eu pedi para sair, para minha esposa, mas assim, eu saí dali e já fui direto para outra, não fui para casa, não fui para a rua. Você foi para qual? Eu fui para Hareve, em Ribeirão Preto. E aí lá você continuei o tratamento, né? E foi na onde que eu falei para você, eu deletei tudo aquilo que eu sabia, porque eu, na realidade eu não sabia nada, né? Então eu fui reaprender a viver, a como lidar com a minha doença, ao que fazer para que eu não volte a fazer o uso novamente de qualquer tipo de substância psicoativa. Agranito, eu fiquei pensando, né, na hora que eu estava pesquisando as informações para te entrevistar, como a sociedade do consumo também nos joga, né, assim, podemos dizer, ladeira abaixo nesse assunto, né? Então, eu até dividia, né, algumas experiências que eu vejo.
A maior parte das pessoas postam no seu Instagram, suas redes sociais, a sua foto, o seu selfie lá, e no geral quase sempre com bebida, né? Claro que ali tem uma leitura da semiótica, que é um momento de descontração, de um poderio que ele pode comprar uma cerveja ou uma bebida mais cara. Também tem uma entrelinha ali que é ele estar dentro de um grupo que aceita esse consumo. Então, para eu ser aprovado nesse grupo, eu tenho que estar fazendo parte disso também, então beber e tudo mais. E eu fiquei pensando nisso tudo e fiquei pensando como é triste a maior parte da população ter esse comportamento sem avaliar essa variável, né? Sim, é verdade, né, Orlando? É triste, né? É uma alegria momentânea que a pessoa está postando ali, né? Mas quantas dessas pessoas, depois, no outro dia, olha para aquela foto e fala, puxa, que merda que eu fiz. Porque às vezes ali começou, né, com aquele copo de cerveja, depois não se contentou, passou a tomar uma bebida mais forte e às vezes ficou bêbado, deu vexame, né? Isso eles não postam nas redes sociais, só mostram aquele momentinho ali que na hora começou o happy hour ali, né? Como que fala? Que eles falam, o esquenta, né? Que na hora do esquenta, né? Eles começam ali, colocam lá, vamos para o esquenta, tal, tira a primeira foto. E no final da noite? Né? Na hora, quando volta para casa, volta para a cama, a gente sabe que muitos deles chegam deplorável para suas casas, né? No outro dia aquela ressaca, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, né? E muitos às vezes nem voltam mais para casa, né? A ponto de pegar um carro, sair dirigindo e acontecer alguma coisa, um acidente fatal. Com ele e com outros, né? Sim, sim, quantos, né? Devido a essa sociedade permissiva, né? Como eu andei pesquisando, e não sei se você sabe, a cerveja, ela, na nossa lei de propaganda, ela não é uma bebida alcoólica, né? E sendo que é a bebida mais consumida no Brasil, né? E assim, o álcool é a droga que mais mata no mundo, né? Tanto por doenças quanto por fatores de terceiros. Então, assim, é triste, é lamentável ver tudo isso. E você falou uma coisa muito interessante, Agranito, que é essa questão da publicidade da cerveja, né? E aí, se você pega as campanhas no geral, tem lá mulheres muito bonitas, homens com corpos saudáveis, uma entrelinha ali fazendo todo um convite, né? E aí tá, no geral, essa propaganda na praia, aquele solão bonito, né? Como se aquela cerveja pudesse te possibilitar isso. Ao tomar essa cerveja, você vai vivenciar, ter essa experiência. Então, a gente é tão vulnerável com essa publicidade, com essa propaganda, e a gente não se dá conta, né? Muitos não se dão conta disso, né? E vai no oba-oba, né? Longe da gente, viu, gente, querer ser didático, ou ser professor, ou querer ensinar que deve ou não fazer. Acho que cada um deve fazer da sua vida o que lhe cabe, respeitando a individualidade, o espaço do outro. Mas é bom a gente trazer isso para essa conversa, né? Porque a gente todos os dias atacado por várias publicidades, no celular, na TV, no campo visual que a gente tem acesso, e a gente não se dá conta disso, né, Agranito? E é importante falar dessas coisas também, né? E imagina uma pessoa que não tem esse equilíbrio emocional para administrar tudo isso, né? Orlando, infelizmente, né,
Foi que nem eu já falei, volto a falar, nós temos uma sociedade permissiva alcoolista, né? Só que as pessoas não sabem, né, que muitas das vezes o alcoolismo, a drogadição, ela está na genética da pessoa. Isso daí já está desde quando ela nasceu, né? Porque se ela teve problemas no passado de pessoas dentro da sua família com alcoolismo, é porque isso já está na genética dela, já está instalado nela, né? Então, por isso que quando eu falei lá atrás, na conversa que nós estamos tendo, né, que eu falei de uma pessoa que começa a beber com 14 anos de idade, quando chegar na fase de prestar um vestibular é muito mais difícil ela conseguir entrar numa faculdade estadual, federal, do que uma pessoa que começa a beber a partir dos 21 anos de idade. Por quê? Porque quer queira, quer não, o álcool, ele mata muitos neurônios do nosso cérebro, né? E assim, as pessoas não percebem isso. Eles vão perceber, sabe quando? Na sua maturidade, quando estiverem com a idade mais avançadas, né? Estudos já dizem que o Alzheimer é devido ao abuso também de álcool. Ele pode causar o Alzheimer, contribuir para que, de alguma maneira, para que o Alzheimer seja o gatilho seja o álcool para que ele seja disparado na pessoa. E a pessoa que tem essa inclinação, vamos dizer assim, tem que sempre estar atento e vigilante, né, Granito? É o famoso, se eu não posso com aquilo, né? Então, eu vou dar um exemplo, eu gosto de tomar uma cervejinha, mas eu sei o meu limite. Eu não tomo além daquilo que eu possa extrapolar, tal. Né? Até porque eu tenho uma experiência também muito pessoal, um parente muito próximo que sofre de alcoolismo até hoje. Uhum. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Sim. De saber o seu limite mesmo, né? Orlando, foi bom você falar nisso daí, porque existe várias categorias de bebedores. Existe o bebedor social, existe o É correto falar isso? Eu bebo socialmente? Olha, a pessoa que bebe um cálice que é de vinho por dia, ele está bebendo socialmente. Sim, você entendeu? É permissivo isso daí, dentro da sociedade científica, né? Estudos feitos pela Uniad, pela Unifesp, né? Comprovam isso daí, né? Que a pessoa que toma um cálice de vinho por dia não tem problema nenhum. Agora, tem aquele bebedor que você toma 3 latinhas em 10 minutos. Já é um sinal amarelo. Um sinal de que essa pessoa tem propensão a desenvolver o alcoolismo. E agora tem aquele bebedor de pinche. Você sabe qual que é o bebedor de pinche? Não, qual é? Ele fica segunda, terça, quarta, quinta, sem beber nada. Sexta, sábado, domingo, ele quer beber o mundo inteiro. Como se houvesse um Armagedon. Você né? entendeu? Ele quer tomar todas, destruir, né? Esse é um alcoolista, só que ele não sabe. Ele já tem a doença do alcoolismo. Ele muitas vezes não tenha se dado conta ou ele não quer se dar conta também. Olha, 90% das pessoas não sabem dessa informação, não tem essa informação na realidade. Você entendeu? Para ele, aquilo ali é normal, ele fazer isso. Eu não bebo, eu não sou alcoólatra porque eu não bebo todos os dias. Tá. Mas de final de semana. E em 1 hora, quantas cerveja você bebe? Sim. Quantas doses de uísque você bebe? Quantas doses de pinga você bebe em 1 hora? Se você passou de 3 doses de pinga, você é um alcoolista. Ô, Agranito, eu fiquei pensando também em te provocar, porque eu me lembro de um programa que divide muitas opiniões,
que é o de redução de danos. Certo. Né? Tem uma ala que é super favorável, porque você dá ali os insumos para essa população que faz o consumo de seringas e tudo mais. Então você está sob o olho daquela pessoa, ali está quase sendo monitorada e está dando uma qualidade para essa pessoa, para que ela não divida a seringa com outras pessoas e tudo mais. E tem uma outra ala que é super contra esse programa, porque acha que a pessoa tem que ter essa abstinência mesmo. Enfim, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Eu sou contra a redução de danos. Sabe por quê, Orlando? Você não está contribuindo em nada para ajudar a família, tá? Você só está fazendo o quê? Com que essa pessoa diminua o consumo. Mas os transtornos, os problemas continuam mesmo ou até piores dentro de casa. Você entendeu? Eu sou a favor da abstinência total. Até porque quando você fala da família, quando tem um caso na família, a família inteira, né, sofre, né, Granito. A pessoa é classificada ali como drogadito ou um alcoólatra e tal, mas ela causa ela remexe, vamos dizer assim, a família inteira que sofre junto, né? Olha, segundo a Unidoc, um dependente químico, ele atinge 10 pessoas ao seu redor. Uau, essa informação eu não tinha. Um dependente químico, ele atinge 10 pessoas ao seu redor. Então, assim, para você ver como que a abrangência é grande em cima dessa dependência química. Por isso que, né, os pesquisadores, as pessoas que vão a fundo, têm a mesma opinião que eu. Jorge de Leon, né, e outros aí, que a abstinência tem que ser total. A redução de danos, eu sou contra. Perfeito. Olha, eu também fui pesquisar um dado super recente, Granito, divulgado no dia 8/11. Um estudo mostrou que o Brasil está no último lugar quando o assunto é políticas públicas de drogas, se comparado com outros 30 países. A reportagem é do UOL, foi publicada dia 8, como eu disse, e diz que o Brasil não está sendo assertivo na execução dessas políticas, né? Até na proposta, na verdade. A pontuação vai de 0 a 100, o Brasil atingiu o número de 26 pontos, é quase metade da média dos países avaliados, que são 48 pontos. O Brasil está num ranking pior, junto com Uganda e Indonésia. E os países que executam, né, uma política inteligente, interessante, são Noruega, Nova Zelândia e Portugal. E aí tem um trecho dessa matéria onde uma socióloga diz que o resultado traduz o que a gente vê no dia a dia. E para quem acompanha um pouco de televisão, tem aquele recorte da Cracolândia que você falou. Queria que você comentasse um pouco desses números, dessa política e como você os recebe. Olha, foi muito bom você falar sobre isso, né? Eu só vou falar sobre uma coisa sobre esse caso aí de prevenção. A Nova Zelândia, que nem você mesmo disse, eles já fizeram uma lei, tá? Eu até te mandei no teu zap, não sei se você viu, né? A respeito do tabagismo. Nascidos a partir de 2008, é proibido pertinentemente a venda de cigarro para pessoas a partir que nasceram a partir de 2008. É proibido. Então, assim, é uma lei que foi imposta pela Nova Zelândia, né? A pessoa tem lá, você chegou e lá funciona. Lá funciona, você chega, você apresenta o documento, você nasceu em 2008? Infelizmente eu não posso vender cigarro para você. Então, agora, aqui no Brasil, em 2019, foi lançada uma lei estadual na onde que é proibido o consumo de bebida alcoólica na rede de rolagem dos postos de combustíveis. Funciona? Só que não, né?
Não. Você vê os postos de combustíveis cheios de gente tomando cerveja ali na banda de rolagem, ali do lado da bomba de combustível, sendo o quê? Foi feita essa lei para quê? Se faça um local separado, com um patamar, onde que a pessoa senta ali, tranquilo, faça o seu consumo da sua bebida alcoólica, mas não na banda de rolagem ali. Porque, quer queira, quer não, acaba acontecendo acidentes, sim, até dentro do posto de combustível com essas pessoas que estão ali fazendo uso disso daí. Para você ver, não funciona. Não funciona a lei. Então é difícil. O Brasil está lá nos últimos lá de prevenção. E eu falo assim, por quê? As nossas políticas públicas não funcionam, infelizmente. É muito discurso, é muita retórica e pouca ação. Pouca ação, com Perfeito. certeza. Eu sei que você me trouxe livros para mostrar aqui, sim, não é isso? Sim. A gente está na reta final já da entrevista. Eu sei que são 2 livros. Isso. Eu vou mostrar aqui, pedir para o Vitor, meu diretor, fazer um registro. Esse é um livro que vocês basicamente mostram os 12 passos, né, a Granito, para conscientizar as pessoas, passando pela família, fortalecimento de relacionamento familiar, fazer as refeições junto com os filhos, elogiar. Eu vou mostrar aqui uma parte, Vitor. Isso. Eu estou fazendo... Vou pegar uma página qualquer, só para as pessoas terem noção. É totalmente educativo, né? Então tem desenhos aqui para serem trabalhados com as crianças. Você me dizia que a ideia também é que esse livro passe a circular, né, a Granito pelas escolas, né, para levar informação. E tem esse outro, vou também mostrar aqui, que também contribui pelas reflexões do que a gente estava dizendo. É importante levar conhecimento para as escolas, para os toquinhos, como diz minha mãe, para eles já crescerem aprendendo quão difícil é esse universo, né? Sim, sim, né? Nesse livrinho aí do Dr. João Paulo, né, ele vem ensinar os 12 passos da prevenção lá nos primeiros anos, nos primeiros passos da criancinha, né? E assim, espero que isso daí possa contribuir junto à Câmara de Vereadores aí, que seja feito um projeto na onde que nós possamos estar impetrando, infundindo e colocando isso daí dentro do ensino básico da nossa cidade, para que nós possamos começar a ter uma prevenção que funcione, que faça valer a pena, né? Por isso que as nossas políticas públicas não funcionam, porque quando você tem um projeto de prevenção desse, muitas das vezes ele não é aceito. Mas eu tenho certeza que os vereadores aqui vão fazer requerimentos, um anteprojeto, levar esse assunto para o Executivo. Tenho certeza que será aprovado por todos. Eu tenho que terminar, meu diretor já me deu aqui a deixa. Passei já do tempo, Granito. Primeiro, muito obrigado por dividir sua experiência com a gente, por levar esse assunto para as pessoas, transformar a sua dor em ensinamento. Isso é de uma grandeza descomunal, transcende tudo. Tenha meu respeito, minha gratidão. E a gente sempre pergunta aqui para os convidados, até para dar um serviço para a população, um livro e um filme que mudaram sua vida. Então, queria saber qual foi o livro que mexeu com você. Você falou que tem um pouco desse aqui, mas eu queria saber se tem algum outro também. E algum livro, um filme em especial também. Olha, tem vários livros, né, do qual eu venho lendo, pesquisando, me aprofundando, para que eu possa ter uma vida melhor. E um dos livros que eu não deixo de ler é sobre a bibliografia do Padre Léo. Eu tenho ele como de cabeceira da minha cama, né? Quem conheceu ele, quem sabe a história dele, sabe muito bem o que ele fez
em vida para esse problema da drogadição, porque ele foi um dependente químico também, né? As pessoas, muitas não sabem disso. E ele fundou a comunidade Betânia, existe várias espalhadas aí pelo Brasil, né? E na onde o tratamento é totalmente gratuito. E ali ele contou a história dele, né? Pós-morte, uma pessoa que escreveu essa biografia dele, assim, muito rico esse livro. Vale a pena as pessoas pesquisarem. Vale a pena, olha, não deixa de ler. Chama Biografia do Padre Léo, né? E um filme, olha, eu vou entrar lá atrás, porque eu sou assim, eu gosto de coisa retrô. E o Vento Levou. Uau! 4 horas de Né? filme. 4 horas de filme, mas assim, né? Vale cada segundo. Vale, você prende, você fica ali, você não tira os olhos da tela até o último minuto do filme. Obrigado, Agranito. Se você quer saber mais informações da comunidade que o Agranito faz parte, está aparecendo aqui no GC os contatos, como você chegar até as atividades que eles desenvolvem lá. Para você que ficou aqui com a gente, muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Até lá. Tchau.